E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque é morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, cego e nu. Eu tenho uma versão chamada versão mensagem. Eu gostaria de ler esse texto esse mesmo texto nesta versão que diz assim: escreve a Laodiceia, o anjo da igreja, assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse quente. Você está estagnado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, é um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai amado, nesta noite, Senhor amado, nós estamos, Senhor amado, diante da Tua palavra. E nessa noite eu te peço, Senhor, vem falar conosco. Vem falar conosco por meio desta palavra, Deus. Cumpre o Teu propósito nesta noite de falar aos corações a cada um que aqui está. E aqueles que estão em casa, Senhor, e que também nos acompanham. Que esta palavra, Senhor, venha causar dentro de nós, meu Deus, uma evolução. Meu Deus, venha causar em nós um crescimento. Mas primeiramente, meu Pai, faz-nos reconhecer a nós mesmos pelas Tuas lentes, pelos Teus olhares, Senhor, e que o Senhor fale conosco. Toma nossas vidas nesta noite, Pai, e fala ao coração de cada um. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Meus irmãos, isso aqui, ó, sem isso aqui, eu quase não vejo nada. Eu não tinha visto assim. Mas com o tempo a gente vai ficando assim. Depois dos 40, quase todo mundo precisa de um desses. E às vezes, quando nós olhamos sem óculos, eu vejo embaçado. Mas quando eu coloco as lentes dos óculos nos meus olhos, eu começo a ver claramente. E assim é na nossa vida, quando nós olhamos para nós mesmos. Quando nós olhamos na questão de que nós somos uma boa pessoa, que nós não precisamos de arrependimento, porque já somos cristãos, que nós não precisamos de buscar a Deus, que não precisamos de ler a Bíblia, porque aos nossos olhos já é o suficiente. E eu quero dizer que nesta noite essa sua lente, ela não está certa. Você precisa ir num oculista chamado Jesus Cristo e pedir que Ele comece a falar com você e te mostrar como está de fato a sua vida e a minha.
Esta igreja chamada Laodiceia é uma igreja que levou o nome de Laodiceia por causa do nome da mulher do imperador. Era uma cidade, meus irmãos, das quais no mundo antigo ela era muito rica. Aconteceu um terremoto uma vez lá e acabou-se a cidade. O imperador disse: olha, eu vou mandar ajuda para reconstruir essa cidade. Eles disseram: não, nós temos condições, nós temos dinheiro, nós não precisamos da ajuda de ninguém para fazer ou refazer a nossa cidade. Essa cidade também era conhecida no mundo inteiro pelas lãs das suas ovelhas, porque ali se fazia uma roupa muito especial e era vendida para todo mundo. Mas também ali havia uma escola de medicina, onde que eles desenvolveram ali uns pãezinhos que se colocavam nos olhos. E as pessoas que tinham dificuldade para ver, quando colocava aquilo ali, o problema da vista começava a sair. Portanto, essa cidade era uma cidade que ela era um centro cultural, mas também era um centro industrial, centro econômico daquele tempo. Ali havia um rio que passava por ali, que ali também a embarcação tinha facilidade de ir e vir. E essa cidade, ela se achava imponente. Assim como nós, muitas das vezes, nos sentimos também imponentes na nossa posição, que não precisamos de nada, não precisamos de arrependimento, não precisamos de buscar a Deus, não precisamos de nos submeter, somos autossuficientes. Mas nesta noite o Senhor vai nos mostrar que nós não somos nada, nós somos cego, pobre e nu, e precisamos da ajuda de Deus. Aquela cidade havia esta igreja chamada Laodiceia, uma das 7 das quais o Senhor, Ele manda a carta por meio de João em Apocalipse, e ali Ele manda uma recomendação para cada uma delas, e essa foi a única que foi censurada desta forma, porque ela era orgulhosa, ela não queria se submeter a muitas coisas. Quando Paulo escreve, em um certo momento ele fala a respeito do bispo desta igreja, para ele guardar a palavra e viver a palavra da maneira correta. Porque quando nós temos condições financeiras, nós podemos comprar o que nós queremos, nós podemos adquirir o que nós queremos. Se nós sentimos uma dor, nós vamos no médico. Se nós temos necessidade de uma roupa, de um calçado, nós compramos. Se nós sentimos necessidade de qualquer outra coisa, nós compramos. E isso acaba, muitas das vezes, não todas as pessoas, eu não quero generalizar, mas na maioria das vezes as pessoas elas acabam se afastando de Deus, porque elas se acham autossuficientes. E pela a lente dos olhares dessas pessoas, eles não precisam mais de nada. O que eles precisam apenas é do dinheiro, do seu Deus, do mamon, porque ele não precisa mais de Deus, ele pode comprar qualquer coisa. Quantas pessoas não já se foi falado que alguém em um tom de agradecimento diz: que Deus te ajude, e ele diz assim: que Deus que nada. Se Deus existisse, não acontecia isso, aquilo, outro. Deus não existe.
Então, aos olhos destas pessoas, elas não têm uma visão clara, ela não tem uma visão daquilo que Deus é verdadeiramente, ela não tem de verdade a visão daquilo que ela é, daquilo que ela precisa. Mas nesta noite nós vamos ser diferente, vamos deixar que o Espírito Santo nesta noite comece a ministrar em nós, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, o entendimento daquilo que Ele realmente é. Glória a Deus. Porque nós precisamos. Então, quando Jesus ele escreve dizendo assim: olha, tu é um mendigo, tu é um cego, pobre e nu sem casa. Porque Jesus ele não nos olha como os homens nos olham. Jesus não nos olha, meus irmãos, como os homens nos olham. O homem ele olha como Samuel olhou para Davi, ou seja, para os irmãos de Davi. Deus estava buscando um homem que tinha um coração voltado para Ele. E Samuel estava procurando um homem de boa aparência. Por isso, meus irmãos, que há um ditado que diz assim: as aparências enganam. Porque nossos olhos nos enganam, porque a nossa lente ela está distorcida. Os nossos olhos não veem como os olhos de Deus. Os nossos olhos não percebem como os olhos de Deus percebem. Quando passa todos os irmãos de Davi diante de Samuel, a Bíblia diz que Samuel diz: tem mais não? Acabou? Diz: não, tem um menino lá cuidando das ovelhas. Diz: então chama ele. Porque Deus tinha falado para Samuel, quando ele viu Samar, ele disse assim: Samuel, eu não olho como o homem olha. Eu não vejo o exterior, mas eu vejo o interior. Deus ele nos olha por dentro. Deus ele nos conhece por dentro. E nós, na maioria das vezes, estamos olhando só o exterior. Nós temos esta mania de ser muito superficial, de buscar aquilo que é palpável. Mas Deus ele está buscando valores maiores em nós. Deus está buscando coisas melhores em nós, e não apenas a aparência, aquilo que passa, aquilo que se acaba, aquilo que envelhece, não, mas aquilo que permanece. Glória a Deus. É isso que Deus está buscando em nós. Então nós, se em algum momento nós temos vivido assim, superficialmente, na superfície, vamos mudar. Vamos mudar, porque Deus ele quer um compromisso sério conosco. Ele não quer apenas uma noite. O Senhor ele não quer apenas uma aventura conosco. Deus ele quer um compromisso verdadeiro e eterno. Por isso a igreja é chamada de noiva. A igreja ela é chamada de noiva minha, e o Senhor é o noivo. Que nesta noite nós possamos entender o valor destas palavras. Que o Senhor venha ajustar as nossas lentes. Que o Senhor venha ajustar as nossas lentes nesta noite, para que nós possamos ver de fato como Ele é, como Ele quer. Porque Ele diz aqui: eu conheço você por dentro e não por fora, não só por fora. Pouca coisa que você me agrada. Aquela igreja, meus irmãos, ela tinha saído do trilho.
Aquela igreja, ela não vivia mais nos caminhos nos quais ela foi ensinada. Nós hoje não podemos também sair dos caminhos, dos preceitos, dos princípios da palavra de Deus, por causa do orgulho, por causa da deformidade na nossa córnea, do nosso olho, por causa dos nossos sentimentos. Muitas das vezes a gente é muito sentimental. A gente precisa sentir as coisas de Deus, mas não precisamos viver apenas sentimentalmente, precisamos também ser racionais. Entender que não é o sentimento que nos levará ao céu, mas sim os princípios da palavra de Deus, que Deus tem falado para nós. Porque Ele diz: eu te conheço por dentro, e pouca coisa, ou quase nada, me agrada. E sexta-feira nós estávamos falando aqui, caiu esse texto, e eu já tinha visto já tinha lido isso aqui, estava olhando, e eu contei que logo após que eu estava lendo esse texto, nós fomos almoçar, estava chovendo, e que a minha esposa preparou um almoço assim bem quentinho, e a gente comeu, e foi tão bom, porque aquilo aqueceu. Comida quente. Às vezes a gente bebe algo frio também, ou come algo frio, e é bom. Agora experimenta beber ou comer algo morno. A comida morna, ela te faz mal. Quando ela não faz mal, você não aguenta ela no estômago. No passado, o remédio que se fazia para as pessoas que tinham algum problema de estômago, comida fazia mal, era água morna. Não sei se algum dos irmãos aqui que tem mais idade lembram disso. Você bebia água morna e você colocava tudo para fora. É o que Jesus está dizendo, que coisa quente ele suporta, fria também. Mas agora, você ficar no meio termo, ele não aguenta. O morno fala de quê? Fala de indiferença. Fala de você estar como se nada tivesse acontecendo. Como você nesta noite aqui, eu pregando esta palavra, e você, isso não vale nada não. Uma indiferença. Ou mesmo na obra de Deus, na casa de Deus, na sua vida, você viveu uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre, meus irmãos? É uma vida que não acrescenta. É uma vida que não acrescenta nem para os outros e nem para você. Mas nesta noite o Senhor está nos chamando para sonhar coisas excelentes, coisas maravilhosas. Porque se nós formos ou continuarmos morno, Ele vai nos vomitar. Ele diz, como vomitou, Ele disse que vomitaria aquela igreja. E Ele diz, melhor que você fosse frio ou quente. Ele diz ainda nessa versão, você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Meus irmãos, é sério esta palavra. Aquela igreja vivia uma indiferença total com Deus, uma mornidão grande, como hoje muitos vivem, acham que o que tem é o suficiente para eles, o que eles fazem é o suficiente, e que não precisa de ninguém. Tem gente que está dessa forma assim, está afundando na lama, e você diz, Jesus te abençoa, Jesus te tira daí. Não, estou bem, pode me deixar.
Não, eu estou bem. Você sabia que o falar, ele cura? Por que as pessoas vão ao psicólogo? Por que as pessoas são mandadas ao psicólogo? Porque o psicólogo vai ficar lá e ela vai falar. Ela vai colocar tudo para fora. Por que as pessoas, muitas das vezes, elas precisam vir ao pastor conversar, ou que seja o padre, lá na católica? Porque elas têm necessidade de ser ouvidas. E quando ela fala, ela põe aquilo para fora e ela acaba sendo curada. Quando nós nos enrijecemos, nos engessamos, não queremos nos abrir, muitas das vezes o problema só vai aumentar. Você vai continuar triste, zangado, revoltado, porque você não fala. E o Senhor nesta noite, Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe do problema que você tem. Ele sabe da tua dificuldade, como diz na outra carta, da tua pouca força. Mas Ele quer ouvir a tua voz falando, clamando. Então nós precisamos falar. E nós vimos um testemunho lá de alguém que deu uma palavra falando sobre isso. Ela disse que passou no tempo da pandemia igual uma onça. Ela estava zangada, ela estava revoltada. Ela disse que, graças a Deus, ainda bem que a pandemia chegou, vou ficar em casa. Aí veio a máscara, disse, ainda bem, quando o povo pôde sair de casa, a máscara, eu não vou precisar sorrir para ninguém. Tem pessoas que estão assim, irmãos, amargurada, doente no seu interior, mas hoje Jesus quer nos curar. Jesus quer mudar isso da nossa vida. Tem pessoas que estão assim, e ela disse que um dia pegou o pastor que era líder dela no carro. Quando ele entrou, ela disse que tomou a chave, travou o carro e disse, agora você vai me ouvir. Ela disse que falou, que espumou a boca e depois começou a chorar. Mas disse que foi um tempo, mais de hora, né, pastor? 3 horas falando para ele. E falou, e falou, e falou, e falou. E depois chorou. E aí, pastor, o que aconteceu depois disso? Esse pastor falou para o outro líder, que era líder deles. Aí o líder chamou ela para conversar. E ela foi lá. E ele disse, e aí? Fale, quero te ouvir. Disse, não tenho nada para falar mais. Por quê? Porque eu já falei e eu fui curada. Porque ela colocou para fora. Às vezes, para a gente ser curado, é preciso falar. Você já viu aquela história da ferida que é preciso você limpá-la, às vezes até chegar no sangue, para poder sarar? Então é dessa forma que Deus age. E nesta noite nós temos que nos ver e ver Deus pela ótica dele, pelas suas lentes. E quando nós assim o vermos, nós vamos começar a ser moldados, tratados, e não vamos ser mais mornos, e nem indiferentes, e nem engessados, mas nós mudaremos, seremos pessoas diferentes. E ele continua dizendo, você está estragado, e você diz ainda, eu sou rico, faça e aconteça, não preciso de nada, nem de ninguém. E Jesus vai e diz, mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Essa
é a visão verdadeira que Deus tem de nós. Isaías já dizia assim, olha, que os nossos atos de justiça, eles são como farrapos de pano, como um pano de chão. A nossa justiça, ela não serve para nós, para nada. Eu quero o que Deus me deve, eu quero o que me pertence, eu exijo de Deus. Faz igual a história do pastor velho e o pastor novo que estão orando. E o pastor novo está orando: Senhor, eu exijo, eu quero, eu reivindico. Aí o pastor mais velho diz assim: meu filho, cala a boca, porque o que você merece é a morte. Então não exija assim de Deus. Então, e às vezes a gente está dessa forma. É errado pedir não a Deus, orar com sinceridade a Deus? Não. Mas Deus não é um Papai Noel. Ele quer abençoar, mas Ele não só dá presentes. Papai Noel que vem uma vez por ano dar presente, não te vê, segundo, né, o que pregam por aí, porque os meus filhos eu contei desde cedo. Não existe Papai Noel não, existe Papai do Céu. E o Júnior ficou sabendo desde cedo isso, e eu nisso também. É tão tanto que eles não tinham esse negócio em casa. Mas segundo o que as pessoas contam, ele vem uma vez por ano, deixa o presente, nem te vê, fala nada. As pessoas pensam que Deus é assim também: vem, deixa um presente e não trata com você. Você só pede e Ele te dá e não trata nada com você. Lembra de Jacó? Ele teve que lutar com Deus. Quando ele pediu a bênção a Deus, ele teve que lutar com Deus. Então nesta noite, lute da maneira certa, correta. E ele diz no versículo 18: saiba o que eu quero que você faça. Compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Ouro na Bíblia representa a glória, o esplendor, os céus. Quer dizer, compre de mim ouro provado. Quer dizer, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do céu. As coisas daqui, elas são passageiras, elas se desfazem, elas acabam. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Ele continua dizendo, porque eles pensavam que era rico, mas ele manda comprar ouro refinado dele. Então ele diz: então você será rico, de fato. Ele diz assim: compre de mim roupas desenhadas no céu. Porque eles achavam, porque eles tinham uma fábrica de roupa ali, as mais belas lã de ovelhas, pele de ovelha era dali. Eles achavam que era o suficiente, achavam que estavam bem vestidos. Mas Jesus diz assim para eles: você já andou por aí seminu por muito tempo. Então ele diz aqui que as vestes espirituais deles, eles estavam despidos, não tinham uma vida espiritualmente fato. É o que acontece hoje muito, irmãos, nas igrejas, em todos os lugares. As pessoas, muitas das vezes com cabelão nos pés, roupa lá nos pés, e acha que isso é tudo. Mas o que Deus está procurando mesmo é um coração verdadeiro, um coração puro, um caráter libado, ou um caráter moldável, que possamos ser trabalhados por Ele. E na maioria das pessoas estão bem vestidas, bem adornadas, mas por dentro é como os fariseus. Jesus disse: vocês são um sepulcro caiado. O que é que tem dentro do sepulcro, meus irmãos?
restos mortais podres, mau cheiro. Então nós não podemos ser assim. Devemos ter dentro de nós coisas que glorifiquem a Deus. Eu sei que na maioria das vezes vem as tentações, vem o mal querendo nos assaltar, mas nós não podemos deixar que isso nos vença. Maior é o Senhor. Se o teu coração te condena, maior é Deus. É Deus, meus irmãos. Deus é maior. Então ele diz: olha, porque vocês têm essa fábrica aí de roupas, porque vocês moram aí na beira do porto, vocês não têm tudo não, vocês estão nus, semi-nu. Aí ele diz aqui no versículo 18 ainda, diz assim: e compre de mim remédio para os olhos, assim vocês vão poder ver e enxergar de verdade. Ou seja, em outras traduções diz, a primeira que nós lemos, colírio para os olhos. Colírio vem do grego, e essa palavra no grego, ela é pãezinhos. Eram uns pãezinhos pequenos que eles colocavam nos olhos. E ali essa medicina bem desenvolvida para o tempo trazia essa melhora na vista. Mas só que os olhos deles estavam cegos. As suas lentes estavam distorcidas. Eles não tinham de fato uma visão das coisas de Deus, não tinham uma visão verdadeira de Deus, mas estavam cegos. Estavam cego, pobre e nu. Então ele diz: vocês vão ver de verdade. Vocês vão ver de verdade quando vocês comprar de mim o remédio para os olhos. O Espírito Santo nessa noite se encontra aqui. Ele é o melhor oculista, o melhor oftalmologista. Ele vai adequar a lente para a sua vista, para a partir de hoje ver o que é certo, poder ver aquilo que você precisa ver. Então não deixe que a mentira diga aos seus olhos o que você tem que ver. Mas a Bíblia diz lá em Coríntios, diz assim, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Quando nós andamos por fé, às vezes nós não vamos ver por onde nós vamos passar, às vezes nós não vemos nem possibilidade de chegar em algum lugar. Mas lembre-se, irmãos, no momento que te faltar a visão, a voz do Senhor te guiará. A voz do Senhor continuará falando contigo. Por isso precisamos ter essa intimidade com Deus. Se nos faltar a visão, Ele nos guiará pela sua voz. Muitos há muito tempo deixaram de ouvir a voz de Deus. Por isso, na maioria das pessoas, elas estão cegas, nua e largada à sua própria sorte. Mas nesta noite o Senhor diz: olha para mim, versículo 20, olha para mim, eu estou batendo na porta. Que porta é essa? Que porta é essa que o Senhor bate? Porta do coração. Diz assim: eu estou batendo a porta. Se você abrir ou ouvir meu chamado e abrir a porta, eu vou jantar com você. Quem é que come com a gente, irmãos, na nossa casa ou na casa dele? Você não chama um estranho para comer, para estar na sua casa. Você pode até dar um prato de comida para ele, mas você não chama ele para jantar com você. Isso fala de relacionamento. Quando eu falo do meu casamento, eu falo que a relação de uma pessoa com a outra vai
ser medida pelo quanto de sal que você come com ela. Eu mais a minha esposa, nós já temos comido um bocado de quilo, né? Então, o quanto de sal você comeu com essa pessoa? Ou seja, o sal é pequena quantidade que você coloca na comida. Então, para você comer 1 quilo de sal com outra pessoa, demora um bom tempo, né? E nesta noite ele está dizendo assim: Jesus, olha, eu vou jantar com você, ter um relacionamento, entrar na sua casa, ter liberdade. O Senhor quer ter essa liberdade conosco, irmãos, de estar na nossa casa. Tem casa que Deus não pode entrar, porque Ele vai se escandalizar. Tem coração que Deus não vai entrar, Jesus não entra, porque não cabe Ele. Não, Jesus, o Senhor pode entrar aqui, mas tem uma parte ali que o Senhor não pode ver, não. Tem outra parte ali, Senhor, aqui é misericórdia, o Senhor não pode ver, então o Senhor não pode entrar. Nós não podemos ter reservas diante de Deus, irmãos. Nós não podemos ter reservas diante de Deus. Como é que nós vamos ter um relacionamento? André, você ficaria feliz se a Tanaína ficasse o tempo todo escondendo as coisas de você? Você, Tanaína, se ele escondesse você? A minha esposa, quando ela faz alguma coisa que não comunica comigo, eu fico um pouco zangado. Digo, mulher, qual foi a combinação nossa? Você falar para mim, eu falar para você. Nós estamos juntos, no mesmo time. Se você for atingido, você também. Então, meus irmãos, nós não podemos esconder nada um do outro. De Jesus, da mesma forma, até porque Ele é onisciente. Ele está olhando o teu coração. Ele sabe da tua vida. Ele sabe das tuas mazelas. Ele sabe das minhas falhas. Ele sabe das minhas dificuldades. Então não temos como esconder. Então, meus irmãos, Ele quer ter um relacionamento sincero, verdadeiro. E há pessoas que pensam, como eu já falei, como Papai Noel vem um ano, depois só vem no outro ano. Não, Ele quer estar presente na sua vida todos os dias e todos os momentos. Por isso Ele está dizendo: eu estou batendo na porta, eu quero entrar, eu quero jantar com você, eu quero cear, eu quero ter um relacionamento com você. Os vencedores, Jesus continua falando, os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores, sentar lá com Jesus na eternidade. Esse é o presente que Ele quer dar a nós. E o último versículo diz assim, versículo 22: seus ouvidos estarão abertos, então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja. Então, nessa última palavra, Ele pede que nós estejamos atentos ao ouvir a voz de Deus. Vento, a mesma palavra para vento é espírito. O vento do Espírito sopra, porque como diz Pedro e também Tiago, diz que nenhuma palavra em momento nenhum foi por exclusiva vontade do homem escrita, mas Deus por seu Espírito soprou a sua palavra ou revelou aos homens. Então essa palavra é verdadeira. Que nesta noite nós possamos tirar as nossas lentes. Eu não digo fisicamente igual essa aqui, mas a mente espiritual, a lente espiritual, e possamos dizer: Senhor, eu sei que eu sou pobre, sou cego, estou nu, mas eu careço do Senhor. Vem trocar minhas lentes, vem cuidar da minha visão espiritual,
Vem me vestir com as vestes espirituais. Vem me enriquecer com tua riqueza. Fique sobre os seus pés nesta noite. Aleluias. Feche seus olhos. Depois dessa palavra, eu creio que é momento de nós refletirmos. Refletir. Pensar consigo mesmo. Pensar. Como está a minha vida? Tenho sido autossuficiente, orgulhoso? Como é que está a minha visão? Está embaçada? Como está as minhas vestes espirituais? O Senhor nesta noite quer mover neste lado, mover para este lado. Ele quer uma igreja santa e abençoada. Ele quer uma noiva limpa. Imagine na sua mente enquanto você está de olho fechado. Imagine uma igreja linda, toda adornada. Imagine, vá me acompanhando. Uma igreja limpa e adornada. Na ponta do altar está o noivo esperando a noiva. E de repente toca aquela música chamada Marcha Nupcial. E todo mundo olha para trás e se espantam em entrar uma mulher suja, rasgada, cabelo esfarofado, suja, mal cheirosa, entrando para se encontrar com aquele noivo. Eu acredito que o noivo não aceitaria essa esposa, essa noiva. Nós, sendo humano, só em pensar isso já nos causa um choque. Imagine Jesus, que é o noivo, está lindo, cheiroso, bonito, se preparando para buscar uma igreja. E ele espera encontrar uma igreja imaculada. Isso que quer dizer? Sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Aí eu e você como igreja vamos fazer igual a porca, deitar na lama, achando que é ovelha e se lameando nas sujeiras desse mundo. Será que esse noivo Jesus vai querer esta noiva, esta igreja? Essa resposta cada um de nós temos. Claro que não, ele não vai querer esta noiva. Então vamos nos limpar. A Bíblia diz que ao chegar o fim dos tempos, aquele que é limpo se limpe mais, porque aquele que é sujo vai continuar se sujando cada vez mais. Limpemos-nos na presença.